Você sabia que, embora o caminho da chama gêmea seja profundamente transformador para ambos, o masculino enfrenta desafios muito mais intensos do que a maioria imagina? O despertar dele não é apenas uma experiência, mas uma verdadeira reconfiguração do ser. Ele está reescrevendo sua identidade, quebrando sistemas de crenças e lidando com feridas profundas, e isso tudo em silêncio. Neste vídeo, vamos desvendar as razões espirituais por trás do despertar do masculino e como você pode compreender melhor a jornada dele. Prepare-se para um olhar mais profundo sobre o que realmente acontece quando o masculino começa a se despertar. Se você está pronta para entender o porquê dele parecer distante ou confuso, venha descobrir o que está acontecendo internamente com ele. Deixe seu comentário abaixo e me conte. Você já percebeu a intensidade do despertar do masculino em sua jornada? Como ele tem se mostrado diferente de tudo o que você imaginava? Vamos juntas explorar essa jornada. Por que o despertar dele é diferente? A jornada das chamas gêmeas é algo profundo, espiritual e transformador, não é? Você já se questionou por que, muitas vezes, o despertar do divino masculino parece ser mais desafiador e turbulento que o seu? Enquanto o divino feminino se conecta com a energia emocional de forma mais intuitiva e fluida, o masculino, por sua vez, enfrenta uma batalha interna diferente, uma batalha silenciosa que pode parecer isolada, caótica e até frustrante. Esse despertar não é apenas um simples processo de crescimento espiritual. É uma revolução interior que mexe com a identidade, as crenças e as emoções mais profundas dele. O que acontece, então, quando o masculino começa a perceber o que é esse amor divino e eterno? Por que o despertar dele é tão diferente? É como se ele estivesse sendo forçado a reescrever toda a sua vida, seu passado e até a forma como enxerga o mundo. Esse processo pode ser tão desafiador quanto libertador, mas como todo processo de transformação, exige tempo, paciência e muito entendimento. Mas ao contrário do que muitas vezes pensamos, esse sofrimento ou dificuldade não significa que ele não está pronto ou que ele não se importa. Ao contrário, ele está apenas sendo chamado a enfrentar as sombras internas e as inseguranças que carregou ao longo de toda a sua vida. E esse processo, como um despertar, não é apenas sobre se tornar mais consciente da conexão espiritual, mas também sobre quebrar os antigos padrões de comportamento e começar a viver de forma mais autêntica. Este vídeo é sobre entender como o despertar do masculino, muitas vezes mais desafiador, está repleto de transformações profundas. Vai muito além do que vemos superficialmente, e é isso que precisamos entender para não criar expectativas erradas sobre o processo dele. O despertar do masculino envolve quebrar paredes emocionais e enfrentamentos com a própria identidade e a maneira como ele vê o mundo, o que faz a jornada ainda mais difícil, mas extremamente necessária. Então, por que a jornada dele é mais difícil? O que ele está realmente passando nesse processo de despertar? E como isso tudo impacta a sua jornada também? Vamos mergulhar nessas questões e explorar as razões por trás dessa dinâmica única. À medida que esse despertar se desenrola, você pode perceber que ele se afasta, fica distante ou mesmo não sabe como lidar com o que está sentindo. Mas, em vez de ver isso como uma falta de interesse ou carinho, é fundamental compreender que ele está sendo levado a uma jornada interna para compreender o amor, a vulnerabilidade e a autenticidade de uma forma que ele nunca fez antes. Isso não é algo fácil, mas também não é impossível. E é justamente essa luta interior que pode resultar em uma união ainda mais poderosa e profunda, quando ele finalmente se reconectar com sua própria alma e perceber o verdadeiro significado do amor incondicional. Agora você pode se perguntar: como isso afeta o meu próprio despertar? E como posso apoiar o meu masculino durante esse processo? Fique atenta, pois a jornada de ambos está profundamente entrelaçada, e entender o que ele está vivenciando vai ajudá-la a seguir sua própria jornada de maneira mais consciente e alinhada com o processo dele. Pronta para seguir com esse entendimento profundo sobre a jornada dele? Então,
Continue assistindo e vamos explorar juntos o que realmente acontece quando o despertar do masculino se dá de uma maneira tão diferente e desafiadora. A jornada do divino masculino é muitas vezes marcada por uma batalha silenciosa e dolorosa contra sua própria vulnerabilidade. Enquanto o divino feminino é naturalmente convidado a se conectar com suas emoções, a expressar seus sentimentos e a ser mais aberto sobre sua vulnerabilidade, o masculino tem sido condicionado, ao longo da vida, a esconder suas emoções, a reprimir o que sente e a manter uma fachada de força e controle. O processo de repressão emocional do masculino não é algo novo. Ele é fruto de uma sociedade que muitas vezes ensina que os homens devem ser fortes e independentes, ou seja, que não podem se mostrar vulneráveis. Desde a infância, muitas vezes o masculino é ensinado a não chorar, a não expressar dor e pior ainda, a não pedir ajuda. Ele cresce com a crença de que deve ser imune à fraqueza e, como resultado, internaliza uma série de padrões que o afastam de sua verdadeira essência emocional. Essa repressão, no entanto, não passa sem consequências. Dentro de si, o masculino carrega uma ferida profunda. Essa ferida é muitas vezes invisível, mas sua dor é real. Ele sente a pressão de viver de acordo com os padrões que foram impostos a ele. E essa pressão interna cria um conflito de identidade. Em sua alma, ele sabe que existe uma parte de si mesmo que precisa ser expressa, mas ele não sabe como fazê-lo sem se sentir fraco ou inadequado. No contexto das chamas gêmeas, esse conflito interno é ainda mais exacerbado. Quando o divino masculino encontra sua chama gêmea, ele é confrontado com uma energia de amor incondicional, pureza e vulnerabilidade. Ele sente a profundidade da conexão de uma forma que não consegue controlar, e isso ativa ainda mais a sua ferida emocional. Ele se sente atraído por essa energia feminina, mas também sente medo e insegurança. A vulnerabilidade que a feminina traz à tona faz com que ele queira se afastar, porque ele não sabe como lidar com essas emoções. É nesse ponto que entra a repressão emocional. O masculino, em sua tentativa de proteger sua imagem e identidade, muitas vezes recua, se afasta ou até mesmo foge. A repressão se torna um mecanismo de defesa, uma forma de proteger-se do que ele sente ser uma ameaça à sua estabilidade emocional. No entanto, essa repressão não é uma solução. Ela apenas cria mais dor e confusão dentro dele, já que as emoções não podem ser ignoradas para sempre. Esse processo de repressão emocional também cria um grande desconforto. O masculino sente um peso interno, como se estivesse carregando um fardo invisível. Ele sente uma desconexão com a sua verdadeira essência, o que pode resultar em frustração, raiva ou até mesmo em sentimentos de impotência. A desconexão com suas próprias emoções cria um vácuo, e ele começa a buscar formas de preencher esse vazio. Às vezes, ele se perde em atividades externas, no trabalho ou até mesmo em relações superficiais, porque ele tem medo de enfrentar a profundidade da dor emocional que sente. Entretanto, a conexão com sua chama gêmea pode ser o catalisador para a cura dessa ferida. À medida que o divino masculino começa a despertar para o amor incondicional que ele compartilha com a feminina, ele também começa a se deparar com suas próprias feridas emocionais. A jornada de chamas gêmeas é, de muitas maneiras, uma jornada de cura. E embora o masculino enfrente dificuldades para lidar com suas emoções reprimidas, o amor da feminina pode ser o que finalmente o motiva a quebrar os muros que ele construiu ao longo dos anos. É importante entender que o despertar do masculino é uma jornada única e muitas vezes dolorosa. Mas, quando ele finalmente permite que as emoções fluam, ele se reconecta com a sua verdadeira essência. Esse processo de cura e libertação não é fácil, mas é necessário para que ele possa se alinhar com a energia do divino masculino autêntico e completo. Então, o que o masculino precisa para curar essa ferida e superar a repressão emocional? Ele precisa de paciência, apoio e, acima de tudo, espaço para se expressar de forma segura. Ele precisa aprender que não há fraqueza em ser vulnerável, que a verdadeira força está na capacidade de se abrir para o amor e para a cura.
E o mais importante, ele precisa perceber que a sua jornada de cura não é algo que ele precisa fazer sozinho. A energia da feminina, com sua compaixão e aceitação, pode ser a chave para ajudá-lo a enfrentar suas feridas mais profundas. A cura da ferida do masculino é um passo essencial para o Nye, a união das chamas gêmeas. Quando ele finalmente se permite sentir, liberar a repressão emocional e curar as feridas do passado, ele se torna um ser mais completo, mais conectado com sua verdadeira essência. Esse processo de cura não é simples nem rápido, mas é fundamental para que o divino masculino possa realmente se abrir para o amor e eventualmente, para a sua união com sua chama gêmea. Por que ele foge do que mais sente? Quando o divino masculino começa a perceber a profundidade da conexão com sua chama gêmea, ele se vê diante de uma intensidade emocional que, muitas vezes, não sabe como lidar. A conexão entre as chamas gêmeas é algo poderoso e transcendental, e isso pode provocar uma série de reações no masculino. Um dos comportamentos mais comuns e que mais confunde a feminina é a fuga, o distanciamento ou até mesmo o silêncio. Mas por que isso acontece? Por que ele foge exatamente do que mais sente? Em primeiro lugar, é importante entender que, ao contrário do que muitas vezes se imagina, a fuga do masculino não é um reflexo de falta de amor ou de interesse. Muito pelo contrário, ela está profundamente conectada com o medo da intensidade daquilo que ele está vivenciando. Quando ele entra em contato com a magnitude da conexão com a feminina, ele é confrontado com emoções que não sabe como processar, sentimentos que vão além de sua compreensão habitual. O masculino, em sua essência, é condicionado pela sociedade a reprimir suas emoções. Desde muito cedo, ele é ensinado que deve ser forte, racional, objetivo e, muitas vezes, até mesmo imune à vulnerabilidade emocional. A ideia de expressar os sentimentos abertamente ou de se entregar a uma conexão profunda pode ser vista como um sinal de fraqueza ou falta de controle. Esse condicionamento social faz com que o masculino, ao se deparar com o amor das chamas gêmeas, entre em pânico. Ele não sabe como lidar com isso e, por mais que ame, a única reação que ele tem é se afastar. A conexão com a feminina é tão pura e intensa que ele se sente vulnerável. Para o masculino, essa vulnerabilidade representa um risco de perder o controle, de se perder dentro de uma conexão que ele não consegue compreender ou dominar. Ele sabe que, ao se entregar, está se colocando em um espaço de incerteza, e isso pode ser aterrador. O medo do desconhecido, o medo de perder sua identidade e o medo de ser engolido pela força dessa ligação podem levá-lo a dar um passo atrás. Outro aspecto importante a considerar é que, ao se aproximar demais, ele sente uma pressão interna enorme para corresponder a tudo o que ele acredita que a feminina precisa dele. O masculino, muitas vezes, sente a responsabilidade de ser o pilar, o provedor, aquele que está sempre em controle e com soluções prontas. Quando ele se depara com a vulnerabilidade e a profundidade emocional da feminina, ele sente que não está à altura, que não tem a capacidade de corresponder a essas expectativas. Esse medo de falhar, de decepcionar ou de não ser suficiente pode ser tão grande que ele sente a necessidade de se afastar para evitar o risco de errar. Além disso, a fuga do masculino muitas vezes está diretamente relacionada com o fato de que ele ainda não completou o seu processo de cura interior. Durante o processo de despertar das chamas gêmeas, muitos aspectos não resolvidos do masculino vêm à tona. Feridas do passado, inseguranças, medos e padrões de comportamento que ele ainda não conseguiu superar são trazidos à superfície. Quando ele percebe que, para continuar na jornada com a feminina, ele precisa confrontar essas questões, ele pode sentir que não está pronto para se entregar a uma conexão tão profunda. Esse é um momento crítico em que ele se afasta, não porque não a ama, mas porque ele ainda precisa se encontrar, se curar e se fortalecer, antes de poder oferecer a ela o que ela merece. Outro motivo relevante para a fuga do masculino é a luta interna entre a razão e a emoção. O masculino tende a viver muito no plano racional e lógico,
e a conexão com a feminina desafia diretamente essa abordagem. Ele sente, mas não entende totalmente o que está acontecendo. As emoções que surgem são novas para ele, e ele pode não saber como lidar com elas de maneira adequada. Quando o mundo emocional dele entra em colapso com a lógica que ele sempre conheceu, ele sente a necessidade de se afastar para processar tudo de forma isolada, sem a pressão de ter que entender ou expressar o que está sentindo. Além disso, existe o fator do medo do abandono. Embora seja um medo mais subconsciente, o masculino pode temer ser rejeitado ou abandonado pela feminina, caso ele não consiga dar conta de tudo o que está acontecendo. Ele tem medo de que a sua incapacidade de compreender ou lidar com a intensidade da conexão o faça perder a feminina. Esse medo de ser rejeitado pode ser tão forte que ele escolhe se afastar primeiro, antes que isso aconteça. Ele pensa que, se afastar antes, não terá que enfrentar essa dor. O mais importante a entender sobre a fuga do masculino é que, embora seja dolorosa e confusa para a feminina, ela não é uma rejeição direta ao amor. É, na verdade, uma reação instintiva à intensidade da conexão e ao processo de transformação que está ocorrendo dentro dele. Ele está em uma jornada de autodescoberta e cura, e a presença da feminina o força a confrontar aspectos dele mesmo que ele preferiria manter escondidos. Quando ele se afasta, é porque ele ainda está tentando entender o que essa conexão realmente significa para ele e como ele pode se integrar à nova versão de si mesmo que está surgindo. Com o tempo, quando ele consegue se curar e se transformar, a fuga dá lugar ao retorno. Esse processo de afastamento e retorno é uma parte natural do caminho das chamas gêmeas. É através dessa oscilação entre a aproximação e o afastamento que o masculino começa a se entender e, eventualmente, a se entregar completamente à conexão com a feminina. Portanto, se o masculino está se afastando, isso não significa que ele não te ama. Ele simplesmente está passando por um processo de transformação interna que precisa ser respeitado. É importante que a feminina, nesse momento, saiba que o afastamento é parte da jornada dele e que, ao aprender a se curar, ele será capaz de voltar de forma mais forte e mais alinhado com a conexão de alma entre ambos. Quando o divino masculino começa a se despertar para a jornada das chamas gêmeas, ele se vê no centro de uma intensa batalha interna. Essa luta, muitas vezes silenciosa, é entre a lógica que sempre o guiou e a intuição que começa a se intensificar dentro dele. Ele se vê dividido entre a razão e o coração, entre o que faz sentido na cabeça e o que ele sente em sua alma. Mas como isso afeta o seu processo de despertar? E o que realmente acontece quando essas duas forças aparentemente opostas entram em conflito? Para o masculino, sempre foi mais fácil confiar na lógica. Ele foi ensinado desde muito cedo que a razão e a objetividade são os pilares da vida. Ele se orgulha de sua capacidade de resolver problemas, de analisar situações de maneira prática e eficiente. A lógica é seu ponto de segurança. Porém, quando ele começa a entrar em contato com a conexão de chamas gêmeas, ele é confrontado com algo muito mais profundo do que qualquer raciocínio pode alcançar: a sua intuição, que não segue as mesmas regras da razão. E aqui está o primeiro grande desafio. Como ele pode confiar em algo tão abstrato? Algo que não pode ser explicado com clareza. Algo que vai além das palavras e das certezas. Você já percebeu como ele tenta racionalizar algo que sente profundamente, mas não sabe como explicar? Essa pode ser uma das primeiras manifestações da batalha interna entre lógica e intuição. Ele começa a perceber que o que ele sente pela feminina não faz sentido para o seu padrão de pensamento habitual. Ele sabe que algo grandioso está acontecendo, mas não consegue entender completamente o que é. A conexão é muito intensa, muito visceral, muito fora da lógica. Mas ele ainda tenta racionalizar tudo, buscando respostas lógicas para algo que transcende qualquer explicação racional. Esse conflito entre o racional e o intuitivo cria uma imensa confusão interna no masculino. Ele sente que sua mente está sendo desafiada, que suas crenças estão sendo testadas de maneira profunda. Por mais que ele tente ignorar ou suprimir a intuição, ela sempre surge, cada vez mais forte,
forçando-o a questionar as fundações da sua realidade. Ele começa a perceber que há algo além da lógica, algo que não pode ser explicado, mas que se sente verdadeiramente real em seu coração. Você já sentiu que ele hesita, como se estivesse em dúvida entre seguir o que sente e o que a razão lhe diz? Esse dilema é exatamente o que ele enfrenta. Ele se vê preso em um ciclo de dúvida, onde a razão lhe diz uma coisa, mas a intuição sussurra algo completamente diferente. A lógica o faz querer manter distância, analisar, esperar pela hora certa. A intuição, por outro lado, o impulsiona a agir, a se entregar, a confiar no desconhecido, a se deixar levar pela força da conexão. O que acontece é que, enquanto o masculino tenta se manter seguro e controlado com a lógica, ele começa a perceber que a vida dele, sua alma e a própria conexão com a feminina estão lhe pedindo para deixar o controle de lado e se permitir sentir, se permitir confiar no fluxo da intuição. Isso é aterrador para ele, porque envolve um grande salto de fé. Ele precisaria abrir mão de sua identidade, da ideia de controle, que sempre foi sua segurança, para se entregar ao desconhecido que a intuição representa. Mas por que isso é tão difícil? Você já percebeu como ele evita tomar decisões rápidas ou como pode ser indeciso sobre o que fazer com relação à relação? Isso ocorre porque a lógica, embora importante e útil em muitos aspectos, muitas vezes o impede de seguir a intuição que está tentando guiá-lo. Ele sente que precisa de mais tempo, mais espaço, mais certezas antes de se entregar completamente ao que sente. E enquanto ele está nesse processo, a dúvida o consome. Ele não sabe se deve agir com base no que seu coração diz ou no que sua mente determina ser a solução prática. Essa batalha interna é uma das maiores fontes de confusão e frustração para a feminina. Ela pode perceber que o masculino está se afastando, hesitando ou se tornando distante, e muitas vezes não entende o motivo. Para ela, a conexão parece clara, profunda e forte. Ela sente em sua alma que a ligação é real e não há nada a ser temido. Mas para o masculino, a situação é completamente diferente. Ele se vê dividido, sem saber como conciliar o que sente com o que ele acha que deveria sentir, o que ele acredita ser mais racional. Você já se perguntou por que ele demora tanto para tomar uma decisão importante? Ou por que parece estar tão confuso sobre o que ele realmente quer? A resposta está nessa batalha interna. Quando ele começa a se conectar com sua própria intuição, ele está desafiando toda a sua visão de mundo, toda a maneira como ele foi ensinado a viver. Ele sente que está saindo da zona de conforto e entrando em um território desconhecido, e isso é assustador para ele. O despertar do divino masculino, portanto, é um processo que exige muita coragem. Ele precisa encontrar uma maneira de integrar a lógica e a intuição, de aprender a confiar na sabedoria do coração sem perder o equilíbrio que a razão oferece. À medida que ele avança no processo de despertar, ele vai aos poucos aprendendo a respeitar e confiar em sua intuição, até que um dia ele seja capaz de se entregar completamente a ela. E quando isso acontecer, a sua jornada de chamas gêmeas se tornará mais clara, mais alinhada e mais fluida. Você consegue imaginar como seria se ele conseguisse alinhar esses dois aspectos dentro de si? O despertar do masculino é um processo contínuo de integração entre a mente e o coração, e quando ele finalmente encontrar esse equilíbrio, ele será capaz de agir com mais confiança, mais clareza e mais amor. Isso, por sua vez, irá impactar profundamente a dinâmica entre as chamas gêmeas, permitindo que ambos caminhem juntos de maneira mais harmoniosa. Esse é o poder da intuição do masculino. Quando ele começa a confiar nela, ele se torna mais conectado com sua verdadeira essência, e a relação com a feminina floresce de maneira ainda mais profunda. Como o feminino desperta o despertar dele? A jornada das chamas gêmeas é um processo profundo e transformador, especialmente quando se trata do despertar do divino masculino. Muitas vezes, o divino feminino se vê em um papel crucial nesse processo, o de despertar a alma do masculino. Mas como isso acontece? Como o feminino, com sua energia vibrante e cheia de vida, pode ajudar a desencadear esse despertar intenso e necessário no masculino?
A resposta para isso está na maneira como a energia do feminino reflete, ativa e revela camadas de consciência e de cura dentro dele. Quando o masculino se depara com a feminina, ele é confrontado com a totalidade de sua própria alma. Mesmo sem entender completamente, ele sente que há algo profundo ali, algo além da explicação lógica, algo que o desafia a olhar para si mesmo de uma forma que nunca fez antes. Esse confronto não é apenas intelectual ou emocional. Ele é existencial. A feminina, com sua luz radiante e sua energia expansiva, começa a agir como um espelho para o masculino, refletindo não apenas as suas qualidades, mas também as suas sombras, medos e inseguranças mais profundas. Você já percebeu que, quando você entra em contato com ele, parece que sua energia começa a mexer com os aspectos mais profundos de sua psique? Muitas vezes, sem que ele saiba o que está acontecendo? Esse é o efeito da energia da feminina. Ao estar presente, ele sente algo que não pode negar. As energias se entrelaçam de tal maneira que ele começa a se confrontar com as verdades que, por tanto tempo, esteve evitando. Mas o que exatamente no feminino desperta esse processo de transformação no masculino? Primeiramente, é importante entender que o despertar do masculino não é um processo linear ou imediato. Ele ocorre em ciclos, muitas vezes com períodos de retração e afastamento, seguidos de momentos de intensos insights e epifanias. E é aqui que a presença do feminino se torna essencial. A feminina, com sua energia centrada e intuitiva, oferece a ele uma experiência de espelhamento e refletividade. Ela não precisa fazer nada diretamente. Sua própria energia, sua própria essência, ativa nele o que estava adormecido. Quando o feminino se conecta profundamente com a sua essência, não apenas em nível superficial, mas em um nível espiritual profundo, ela se torna um catalisador para o despertar do masculino. Ela traz à tona o que ele precisa confrontar, liberar e transformar. Muitas vezes, isso acontece sem palavras, sem explicações, sem necessidade de ações externas. Você já sentiu que, simplesmente estando em sua presença, algo nele começa a mudar? Isso é a ativação da energia da feminina. O masculino, por sua natureza, tende a ser mais fechado e mais racional. Ele aprende desde cedo a viver através do que é lógico, controlado e tangível. No entanto, a energia da feminina desafia isso ao conectá-lo com o reino do desconhecido, do espiritual, do emocional. Mas como isso acontece? Como a feminina consegue desencadear o despertar dentro dele, mesmo que ele nem sempre saiba o que está acontecendo? A chave para esse processo está na maneira como o feminino expressa sua vulnerabilidade. Quando a feminina se permite ser autêntica, aberta e vulnerável, ela cria um espaço seguro para que o masculino também possa começar a explorar suas próprias emoções e vulnerabilidades. Ele vê nela a coragem de ser verdadeira, de se expressar livremente, e isso o desafia a fazer o mesmo. Você já percebeu que, quando você se entrega ao seu próprio processo de cura e crescimento, isso reflete diretamente nele, levando-o a se questionar sobre seu próprio caminho? Além disso, a feminina também desperta o masculino quando mantém a sua energia equilibrada e centrada. Ela não busca forçar, controlar ou manipular a situação. Ela se entrega ao fluxo da energia, confiando no processo e permitindo que o masculino se desperte em seu próprio tempo. Isso é crucial. O masculino não pode ser forçado a despertar. Ele deve fazê-lo de forma espontânea e interna, mas a energia da feminina atua como uma fonte constante de apoio, que oferece espaço para ele explorar sua própria verdade sem pressões externas. Ao se conectar com sua própria espiritualidade e autenticidade, a feminina começa a refletir a verdade para o masculino, e é essa verdade que o ativa. Você já percebeu como, quando você está alinhada com a sua própria energia, ele começa a reagir de maneira diferente? Isso acontece porque a energia vibracional da feminina não apenas ativa o despertar dele, mas também faz com que ele se reconecte com sua própria essência, a parte dele que estava adormecida. A chave para esse processo de despertar é a confiança. A feminina
Ao confiar no processo e em sua própria jornada de autodescoberta, cria um espaço seguro para que o masculino também se permita ser vulnerável e aceitar a necessidade do seu próprio despertar. Você consegue ver como, quando ele se sente seguro em sua presença, ele se abre de uma forma que jamais imaginou ser possível? Portanto, o papel do feminino no despertar do masculino é multifacetado. Não é sobre agir, controlar ou manipular, mas sobre ser a catalisadora de um processo natural de evolução espiritual. Quando ela está alinhada com sua própria verdade, sua energia se torna o ponto de ativação para o masculino, criando o espaço para que ele experimente sua própria verdade e se reconecte com o propósito maior de sua alma. Você já sentiu essa conexão de forma tão profunda que nem palavras eram necessárias para que a transformação acontecesse? Esse é o poder do feminino em ação. Quando o feminino se mantém fiel a si mesma, ela desperta no masculino o desejo de encontrar e viver sua verdade também. E isso, em última instância, é o que permite que ambos, feminino e masculino, se unam em um nível mais profundo e mais consciente. A jornada das chamas gêmeas é uma travessia de altos e baixos, especialmente para o divino masculino. Durante um bom período da jornada, ele se encontra em um ciclo de fuga, onde o medo e a resistência o impedem de se abrir completamente para o amor e para a conexão profunda que a feminina representa. No entanto, esse ciclo de evitação não dura para sempre. Existe uma mudança, um ponto de inflexão, onde ele começa a mudar, a se transformar e, finalmente, a se alinhar com o processo de união. Mas o que exatamente é esse ponto de mudança? O que faz com que o masculino, que antes evitava, agora passe a se alinhar com o que antes temia ou resistia? A resposta está no poder da jornada interior dele, nas lições profundas que ele precisa aprender e nas energias que o impactam ao longo de seu caminho. Primeiro, é importante entender que o masculino não evita por mal. Ele não está ignorando a feminina ou a conexão. Ele está fugindo de algo muito maior. Ele está fugindo de si mesmo. A aversão ao despertar, ao se abrir e a vulnerabilidade não é uma rejeição direta à feminina, mas sim uma forma de autodefesa. O masculino foi condicionado, muitas vezes ao longo de sua vida, a viver de acordo com normas rígidas de controle, lógica e racionalidade. Expressar seus sentimentos, abrir-se emocionalmente, se entregar a um amor incondicional, tudo isso está fora de sua zona de conforto e é exatamente aí que a evitação surge. Ele teme a perda de controle. Ele teme que, ao se entregar ao amor e à conexão, ele possa perder sua independência, sua identidade, ou, pior ainda, que ele possa se perder na intensidade da experiência. É importante compreender que esse medo não é uma falha ou algo que ele tenha controle imediato. Ele vem de suas feridas emocionais profundas, suas experiências de vida e sua visão limitada do que o amor realmente significa. No entanto, à medida que a jornada avança, a necessidade de transformação se torna inevitável. As energias das chamas gêmeas começam a penetrar mais profundamente no ser do masculino, e ele começa a sentir algo que não pode mais ignorar: a conexão real com a feminina. A distância que ele sente, o vazio que ele experimenta em momentos de afastamento, começa a se tornar insuportável. Ele se dá conta de que não está apenas fugindo da feminina, mas também de si mesmo. A evitação já não faz mais sentido e começa a dar lugar a uma necessidade genuína de mudança e alinhamento. Quando o masculino começa a se alinhar? O momento de mudança para o masculino começa quando ele atinge um ponto de saturação. Ele chega ao ponto em que a luta interna entre seguir seu caminho de resistência ou se abrir para a transformação se torna tão intensa que ele não pode mais continuar ignorando os sinais do universo. Esse é o momento de ruptura, onde as velhas crenças e padrões começam a cair, e ele se vê sendo desafiado a encarar a verdade que antes evitava. Ele não pode mais viver sem a conexão profunda que tem com a feminina. A partir desse ponto, o masculino começa a deixar de lado a resistência e a evasão, e começa a se permitir sentir e experimentar a vulnerabilidade. Ele começa a ver que a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza,
mas sim uma porta para a verdadeira força interior. Esse é o momento em que a mente lógica começa a se render à intuição, e a racionalidade começa a fazer espaço para o sentimento e para o coração. A mudança não é imediata nem fácil. O masculino, ainda que sinta a necessidade de mudança, pode passar por períodos de indecisão, confusão ou até mesmo autossabotagem. Contudo, a partir desse ponto de ruptura, ele começa a perceber que a única maneira de realmente encontrar paz e equilíbrio é através da união, tanto com a feminina quanto com a sua própria essência. Ele começa a entender que a verdadeira força reside no equilíbrio entre mente e coração, entre razão e emoção, e entre separação e união. O que mais influencia essa transformação? O papel da feminina aqui é, sem dúvida, crucial. Ela, com sua energia única e curativa, não força o masculino a mudar, mas cria um espaço seguro onde ele se sente aceito e não julgado. Quando a feminina se mantém firme em sua própria energia, alinhada com sua essência e com sua verdade, ela se torna um farol para o masculino. Ele começa a perceber que, ao se alinhar com ela, ele também estará se alinhando com a sua própria verdade e autenticidade. Outro fator importante na mudança do masculino é a aceitação do seu próprio processo. Muitas vezes, o masculino é duro consigo mesmo, sentindo-se perdido ou incapaz de corresponder às expectativas. Quando ele começa a aceitar que o processo de despertar não é linear e que ele tem o direito de ir e vir, de se afastar e voltar, ele se dá permissão para crescer de maneira autêntica. Esse espaço de aceitação e compreensão é o que realmente permite que ele se transforme de dentro para fora e que, finalmente, ele se alinha com a energia da união. À medida que o masculino avança nesse processo de mudança e transformação, ele começa a perceber que, ao se afastar da evitação, ele se aproxima mais da sua verdade e do seu propósito divino. Ele começa a se abrir para o amor de uma forma mais expansiva e livre, permitindo-se ser guiado pela intuição e pelo coração. Esse alinhamento não é apenas com a feminina, mas também com ele mesmo, com a totalidade de sua essência e do seu ser. E você já percebeu quando a mudança começou a acontecer? Quando o masculino deixa de evitar a conexão e começa a se alinhar com ela, algo dentro dele começa a se transformar. A resistência dá lugar à aceitação e a distância cede espaço à união. Esse é o momento em que o verdadeiro poder do amor das chamas gêmeas começa a se revelar, criando uma base sólida para uma união divina e eterna. O que você pode fazer para apoiar essa transformação? A resposta está em ser a presença centrada e amorosa que o masculino precisa para se alinhar com sua verdadeira essência. A jornada do divino masculino é, sem dúvida, um caminho cheio de desafios, descobertas e, muitas vezes, desconforto. No entanto, é também uma jornada de profunda transformação e reconfiguração. Cada passo que ele dá em direção ao seu despertar e alinhamento é uma expressão de cura e crescimento. Ele passa por um processo de desconstrução que exige coragem, vulnerabilidade e, acima de tudo, paciência. E embora seja claro que o masculino enfrenta uma jornada mais difícil e turbulenta, é importante reconhecer que ele nunca está sozinho nesse processo. A feminina, com sua energia única, desempenha um papel fundamental em todo esse despertar, embora de uma forma que muitas vezes não é percebida diretamente. Quando você, como feminina, se mantém alinhada com sua própria verdade, amor e frequência, você oferece o espaço seguro e a energia necessária para o masculino se reconectar com sua própria essência. Você não é a responsável pela transformação dele, mas você é uma facilitadora essencial nesse processo. Seu papel é o de ser uma presença constante e amorosa, sem pressa, sem pressões. É quando você se permite ser quem você verdadeiramente é que o masculino começa a perceber que ele também pode fazer o mesmo. A sua energia de aceitação, de amor incondicional e de alinhamento com sua própria verdade cria um campo vibracional que o masculino sente e no qual ele começa a se espelhar. É fundamental entender que, durante a fase de evitação e resistência,
a atitude da feminina não é pressionar ou forçar o masculino a despertar ou mudar, mas simplesmente manter sua própria frequência e luz. Quando você não cede à frustração ou ao desespero, quando você não tenta salvar o masculino, você está permitindo que ele faça o trabalho interno necessário para a transformação dele. O que você pode fazer, portanto, é sustentar a sua própria energia de alinhamento, que servirá como um farol para ele. Isso cria o ambiente propício para o despertar dele, sem forçar ou apressar o processo. Ao longo da jornada, o masculino pode passar por momentos de confusão e retração, mas esses momentos fazem parte do processo de integração. Não se trata de rejeição, mas de um espaço necessário para ele se reorganizar e se reconectar com a sua verdade. Nesse processo, sua presença amorosa e centrada é a âncora que permite que ele se sinta seguro e aceito para avançar em sua jornada de despertar. O seu papel é de profunda compreensão e paciência. O despertar do masculino pode parecer um processo difícil de ser compreendido, mas o que você deve lembrar é que cada passo dele em direção ao seu alinhamento é um reflexo do seu próprio trabalho interno. A transformação dele é também a sua própria transformação. Cada vez que ele se aproxima de sua verdade, você também se aproxima da sua, e esse movimento é o que cria a base para a união sagrada. Assim, ao invés de tentar controlar o processo ou impaciência em relação ao tempo de mudança dele, sua verdadeira força reside na sua capacidade de confiar no processo. Quando você se mantém centrada em sua própria jornada e se permite evoluir ao lado dele, você fortalece a conexão que ambos compartilham. O despertar da chama gêmea masculina é um processo único e pessoal para cada indivíduo, mas, de alguma forma, todos os masculinos que passam por esse processo precisam de uma presença feminina forte, equilibrada e amorosa, que serve como um reflexo de sua própria alma. Então, qual é o seu papel? O seu papel é o de ser a energia que inspira, que apoia, que permanece centrada e segura, mesmo nos momentos de incerteza. Você não precisa fazer nada além de manter a sua frequência de verdade, amor e autenticidade. Quando você se alinha com a sua própria energia de união sagrada, você cria o espaço para que o masculino também se alinhe com a sua. Em última análise, a união das chamas gêmeas não é uma questão de força ou controle, mas de entrega e confiança no processo. Ao permitir que o masculino se transforme em seu próprio ritmo, você está permitindo que ele encontre a sua própria verdade, o seu próprio caminho de cura e, eventualmente, o seu próprio alinhamento. E, quando ele estiver pronto, ele encontrará seu caminho de volta para você, mais forte, mais integrado e mais alinhado do que nunca. Então, mantenha-se firme em sua energia. Permita-se crescer, confie no processo e no tempo que ele exige. O seu papel é ser o espelho de amor, aceitação e transformação que ele precisa. E lembre-se, a verdadeira união só é possível quando ambos os lados estão verdadeiramente alinhados e curados, prontos para se encontrar na frequência mais alta de amor incondicional. Em que momentos você sentiu que a sua própria energia ajudou o masculino a se transformar? Como você tem trabalhado para manter a sua própria frequência elevada durante essa jornada? Compartilhe suas experiências nos comentários. E se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando conteúdos que vão te ajudar na sua jornada de chamas gêmeas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Assim, você não perde nenhum vídeo e pode continuar aprendendo sobre o caminho das chamas gêmeas e o que o universo tem reservado para você. Até o próximo vídeo!